Por acaso nós vamos falar sobre igreja, a igreja de Éfeso. Abra em Atos para mim, Hélio. Não precisa abrir ainda, não, gente. Nós vamos ler Éfeso, mas aqui eu estou. Abra em Atos 19 e deixa no pente aí. Ontem teve um culto dos jovens aqui, estava uma alegria. E eu fico muito feliz, sabe? Que a meninada, que a rapaziada estava aí. Muitos que estavam ontem também não estão hoje, né? Vamos orar pela Elisângela, o Eric, né? Pelos meninos. Então, teve uma festa surpresa para a Júlia, e fica aquele movimento, e os jovens, e eles falam de Deus, e eles têm uma comunhão, é tão gostoso, não tem nada mais maravilhoso para nós adultos ver os jovens reunidos aqui. Tem dois que não são muito jovens, mas é que puxa a turma, né? Que a gente já sabe quem é, que é o pastor Hélio, a pastora Kelly, mas eles junta essa galera aí, e come bolo, e faz uma festa. Aí eu vim buscar, estava numa agitação, cheguei em casa, até então não tinha preparado nada. Comecei a conversar com a pastora, quando de repente, eu não tinha nem mexido no Facebook, aí 11 horas da noite eu fui mexer no Facebook, e o meu coração se fechou. Se fechou porque eu tenho muitos sambistas, que me mandam, né, mensagens, tanto cristãos como não cristãos. Nós temos que ter uma vida comum e eu respeito todos eles, e eles me respeitam também, é uma relação muito legal. E aí eu vi um rapaz, numa situação assim de dificuldade, e esse rapaz se chama, né, Pastor Andrezinho. Um camarada de fé, sabe? Um camarada crente, servo do Senhor, um homem bem estruturado no Evangelho, e de repente esse camarada deu uma perdida aí na vida, e ele se revoltou com uma situação de igreja, porque ele não estava bem, ainda ele estava reclamando, porque roubaram o carro dele. Oramos por ele, e eu comecei a descer, né, e subir o Facebook dele, e eu comecei a ver o que acabou acontecendo. Provavelmente, pelo entendimento que eu tive, ele teve um desentendimento na igreja, com alguém, e ele era uma pessoa muito forte, pelo menos aparentava ser, e nós vamos orar por ele, porque isso acontece com todas as pessoas. E ele começou a rolar o Facebook, e eu comecei a rolar o Facebook, e eu comecei a ver, aí ele começou a dar algumas dicas pelo Facebook, de descontentamento, com pessoas, com igreja. Aí ele começou a se auto-justificar. Aí ele começou a falar de um evangelho que é pregado que não serve para nós. E ele foi se afastando, e eu sempre falo aqui, que uma ovelha quando está doente, ela se afasta do grupo e para de se alimentar. Perde o prazer. É tão horrível não ter paladar. Estava falando com a Ana, que estava aqui agora. Estava falando com a Aninha, ela teve Covid esses tempos atrás. Ela falou, é horrível não ter paladar, não ter o olfato. São coisas que a gente tem, que fazem parte, a gente sente falta disso. Né, Márcio? O Márcio que teve uma Covid aí, eu não posso falar isso no Facebook. E o Senhor Jesus curou, graças a Deus, mas chegou num estágio, ele passou meses sofrendo por isso. Então, a ovelhinha, quando ela para de se alimentar, ela se afasta. E ali, ela não faz mais parte do grupo, ela começa a ficar só. O primeiro sintoma é a crítica, é a fraqueza. Aí ela começa a pedir socorro, mas de que maneira? Ah, porque quando eu estava na igreja, eu era bom, agora que eu estou meio assim, etc, etc, etc. Por que isso, por que aquilo? E a pessoa começa a dar algumas dicas, está insatisfeita com alguma coisa. Aí o que se evidencia? Aquelas pessoas que, infelizmente, deturpam a palavra, sã doutrina do Evangelho, aquele Evangelho que nós conhecemos. Nós sabemos disso, alguns irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook, que saibam disso. Poxa, como Deus pôde tirar o Sérgio, cada um dos irmãos que estão aqui, de uma vida tão diferente, e hoje ele vive essa regra de vida, esse estilo de vida, porque é bom quando a gente está bem com Deus, a gente sente paz, a gente se sente perto do Senhor. Mas, infelizmente, acontecem situações, e nós temos que passar por uma lógica, por uma sequência lógica, ela é meio combinativa, sabe?
Você chega na igreja, aí você vê esse ambiente, vê um monte de doido pulando, cantando e gritando, uhul, Maranata. Aí você fica ali, né? O que está acontecendo aqui? Esses crentes são loucos. Só que aí você começa a conhecer as pessoas e você começa a identificar o seu caso. Poxa, esse era igual eu, que ele tomava uns mé, que ele fumava um baseadinho, que ele bebia muita cachaça, que ele é palmeirense e perdia, não, desculpa, Neno. Aquele é palmeirense e ia assistir o jogo do Palmeiras. Aquele é corintiano. Aquele é, sabe? Você começa a se identificar com pessoas iguais a você. E aí, havendo essa conexão com a igreja, você abre o seu coração e o Espírito Santo que convence, ele começa a agir, a atuar e a mexer com você. E aí você começa a sentir essa paz que excede todo entendimento. Eu acho que tem algum outro microfone que está dando microfonia aqui. Não é nem o meu. Isso. E aí você começa a entrar nesse entendimento, esse bom entendimento. Conexão com Deus. E mexe, muda. E começa a mudar. Você fala, poxa, que legal. A Bíblia fala que quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz. Você se inseriu, se conectou com a igreja, com Deus, e começa a crescer. Todo domingo você ouve uma palavra, você ouve um louvor desse, o emocional aflora, você fala, poxa, que legal, eu quero isso para mim. Logo, você cresce e você quer fazer pelos outros, porque não existe propósito. Eu sempre falo, né, propósito é aquilo que você faz, e muito bem, que você recebe seus elogios aí, aquilo que você não se cansa de fazer, mas um propósito, quando Deus está no negócio, é algo que vai abençoar uma outra pessoa. Algo que você faz, o quê? Alguma coisa da sua vida comum. Existe uma máxima de que quem é usado por Deus é quem canta, quem toca, quem prega. Não, todos somos usados por Deus. Só que às vezes vivemos frustrados na igreja, porque não fazemos aquilo que Deus quer. E começamos a reagir de maneira contrária à vontade de Deus, e estamos sempre insatisfeitos. Na igreja nós encontramos pessoas que nunca estão contentes com nada. Parece um escalão da bolsa de valores. Porque quando você assumiu a sua condição de servo, e Jesus não é só Salvador, Ele passa a ser Senhor também, e você descobre o que Ele quer que você faça, basta. Olha, eu cuido de 5 mil. Eu toco, mas eu canto, e eu sou do departamento infantil. Eu trabalho no som. Eu lembro que quando a gente fez um teste aqui de aptidões e de propósito, a Giovana, o que ela mais gosta? Ela escreveu uma carta para mim, que ela ama tecnologia, ficar na mesa de som, e por acaso o pastor Hélio chamou ela naqueles dias. Se encontrou, gente. É a menina do som. Vocês estão entendendo? Para ela, está ótimo. Mas o som vai melhorar, vai ter mais dificuldades? Vai. O pastor Hélio faz faculdade teológica de semana. Quem que assume? Gigi e Mateus. É um grau de dificuldade maior. Nós conversamos sobre a importância do culto, de quem vem ouvir, de quem está aqui ver, participar, o som, a pilha, os detalhes, chegar mais cedo, voz, e assim, uma série de situações. Ela já, tá bom, só que tem pessoas que estão na igreja, mas nunca está satisfeito com nada, quer ser coringa, manja de tudo, e o Senhor vai nos adequando. Eu estava falando para a pastora, de uma pessoa nos abordou, eu sou líder do jovem, eu fui e tal, só que tem o meu perfilzão, barrigão, não tem identificação, sabe, minha gíria já passou, gente, agora é top, na minha gíria era supimpa, e aí? Eu fiquei coroa, embora eu não me ache, mas eu sou, virei coroa. E aí, isso começa a mudar o pensamento das pessoas. Elas acham que pode tudo e acabam não se encontrando na igreja. E aí a cabeça viaja, não cresce. Não tem um crescimento saudável dentro da igreja do Senhor. Começa a fugir do prumo. Vocês estão entendendo?
Eu vou falar sobre a igreja de Éfeso e eu pedi para abrir em Atos 18, Atos 19, o versículo 8 ao 10, olha que interessante. O Paulo estava falando o seguinte, o Paulo ele foi um desbravador. Pastora, vem cá um pouquinho, Kelly. Pastora Kelly, gente, vou dar um recadinho aqui, senão minha cabeça fica viajando. O texto diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses. O Paulo começou a pregar num determinado lugar. E durante 3 meses, ele começou a falar de Jesus ali, tal. E um grupo de pessoas começaram a acompanhar ele. Ele argumentava convincentemente acerca do reino de Deus. Mas ele teve um problema. Alguns deles endureceram e se recusaram a crer. Na igreja tem sempre esses, ok? Que está ali, mas eu não concordo. Existe uma regra do evangelho. Então, começaram a falar mal do caminho da multidão, começaram a falar mal do Paulo, do que ele estava pregando. Eu acho que não é assim, mas não é o que você acha. O Paulo foi colocado ali por Deus para desenvolver uma estratégia, uma regra. Ah, mas eu não concordo. Aí Paulo então fez o quê? Ele se afastou e tomou consigo quem? Os discípulos, aqueles que queriam. Eu sempre falei aqui sobre o sentimento de pertencimento. Ok? Ah, eu estou indo naquela igreja lá. Estou frequentando. Frequentar é uma coisa, pertencer é outra. Frequentar é você vir no culto. Pertencer é você abrir mão para fazer parte. É você se envolver. É você receber o sim, receber o não e falar, não, estamos juntos, o que eu preciso fazer? Ok? E aí ele, tomando consigo os discípulos, ele passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Ele saiu da sinagoga, onde tinha alguns que estavam queimando o filme, pegou os discípulos, aqueles que queriam, e foram para uma outra escola, a escola de Tirano, um outro lugar. Ali ele consolidou essas pessoas. E o versículo seguinte diz assim: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus, os gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Então, resumo, ele ficou 3 meses na sinagoga. Algumas pessoas se interessaram, outras começaram a criticar. Ah, eu não concordo com isso de Paulo, eu acho que isso não está certo, eu acho que aquilo não sei o quê, e tal. Aí ele falou, sabe de uma coisa? Pegou aqueles que queriam realmente trabalhar, pertencer, não frequentar, se envolver, ouvir sims, nãos. E olha que Paulo era duro. O Paulo, ele era ali. E aí, o que ele fez? Pegou esses que queriam e foi para a escola de Tirano, outro local. Ali ele discipulou. E houve um crescimento, conexão, crescimento. E ele começou a enviar essas pessoas. Eles falaram de Jesus na província da Ásia, que é muito grande. E ali se formou a igreja de Éfeso. Uma igreja que faz parte de uma das 7 igrejas da Ásia, que está no Apocalipse, que o seu melhor discípulo, Timóteo, foi pastorear. E lá no capítulo 17, lá no capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 7, nós vamos ler e eu vou explanar o que acontece. Eu estava falando do Andrezinho, o que aconteceu com o Andrezinho ali, e o que pode acontecer com você, comigo, se a gente não tiver uma noção, uma visão macro, uma cosmovisão dessa situação do Evangelho. Amém? Amém? Todos estão amém? Todo mundo acordadinho aí? Amém. Então vamos ler. Eu vou ler a minha versão aqui. Eu vou ler a versão do L, então. Vou ler até vou ler bastante, tá? Acompanha comigo. Até o 24. Vamos lá. E a cada um de nós foi concedida a graça. Ele está falando para a igreja de Éfeso. Essa que eu fiz essa introdução. Conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos.
prisioneiros e deu dons aos homens. Para aí, dons. Você entra na igreja, você vai descobrir o seu propósito, o seu dom, o que você vai fazer, aonde você quer trabalhar. 1 Coríntios 12 fala dos dons, das maneiras que você pode atuar na igreja. E nesse texto aqui, fala sobre os 5 ministérios. Uns para profeta. Quem é o profeta? Aquela pessoa que tem uma aptidão para orar, que tem discernimento, que Deus fala, é mais fluente. O outro é o apóstolo. O apóstolo aqui é aquele que envia, o empreendedor. Olha, a Elaine me mandou uma foto essa semana. Umas, né? Pastor, o nosso culto de casal vai ser assim ainda. Aí eu bati palminha. Glória a Deus. É porque está nela. A visão do empreender. Já está no sangue. Já está ali. O que ela quer fazer? Um culto de casais top num lugar assim que eu vi. Eu falei, Jesus. Mas nós vamos chegar lá. E eu quero isso. Ok? Está ali. E o outro? Mestre. Nós tínhamos aqui a pastora Rose. Dom nato de ensinar, de falar. Nós temos que formar discípulos em todas essas áreas. Porque quem gosta de fazer as coisas também vai encostar na Elaine. Quem gosta de aprender na Rose. Ok? Quem gosta de orar, no pessoal da oração aí. Aí os pastores, é aquele que cuida. Aquele que discipula, que está junto. Pastores, mestres, apóstolos e os evangelistas. Aquele que fala de Jesus. Onde vai, fala, gosta, traz pessoas, mostra Jesus. Nós temos que ter esse balanço bem equilibrado. Porque se só tiver um pastor, nós pastores da igreja, distribuímos essa função entre pastores no grupo. Pastor dos jovens, pastor dos casais, são pastores, estão pastoreando. E nós temos que ser facilitadores. Porque se eu for evangelista, eu abro as portas, daqui a pouco, não, isso pode. Isso daí não tem nada a ver. Porque a pessoa evangelista quer a pessoa aqui. Mas se eu for um mestre, aí eu vou ficar questionando. Tudo que fala aqui, não pode falar graça e paz do Senhor, é graça e paz. Vocês estão entendendo? Mas aí a igreja vai ficar muito assim. Mas eu sou empreendedor. Aí a gente erra e faz empreende. Então tem que ter esse balanço. A igreja de Éfeso aconteceu assim. Algumas pessoas se sentiram pertencentes, não só frequentadores. Descobriram nelas o que elas podem fazer, que é bom para o reino e para elas. E começaram a crescer. Dessa escola de Tirano que eu falei na introdução, eles evangelizaram a Ásia. Só que aí começou a acontecer uma situação. Algumas pessoas passaram a ter síndrome de Peter Pan. Fala comigo, síndrome de Peter Pan. O que é síndrome de Peter Pan? Eles não cresceram. O Peter Pan, ele é um adolescente eterno, né? Ele não envelhece, está sempre ali. E a regra comum do evangelho é essa. Por isso que nós temos naquela faixa que colocamos aqui, conexão, conectar com Deus. Como que você se conecta com Deus? Aprendendo os princípios do evangelho, suprindo as áreas que tem deficiência ainda para você estar bem com Deus, lendo a Bíblia, aprendendo a orar, cantando, se sentindo bem no meio da igreja. Aí depois se conecta com a igreja, tem pessoas que estão ali sempre mais próximas uma das outras. Aí o crescimento. O crescimento é aprender a Bíblia, aprender a sua função. Qual que é o seu ministério? Vou me desenvolver. Olha, eu sou um médico cardiologista. Aí o cara estuda o coração. E você vai descobrir a sua área. E depois você vai servir, que é a terceira parte. Conexão, crescimento, serviço. Aí você vai passar isso para os outros. Porque não existe propósito sem que tenha a ação de uma terceira pessoa. Ok? Só que acontece que algumas pessoas não passam pelo crivo. Por quê? Por que tem uns que avançam e outros paralisam? Aí nós vamos ler aqui. Passa um pouco adiante. 14, 13, vamos lá, vamos por 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Pronto, crescemos, conhecemos a palavra, descobrimos o que nós vamos fazer na igreja, não somos mais frequentadores, somos pertencentes do grupo agora, não como eu falei da escola de Tirano, discípulo,
cumprimos as normas e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus. É isso que Deus quer para todos. Porém, continue, o propósito é que não sejamos mais como crianças em quem sentido? Que não cresce, que estaciona, síndrome de Peter Pan, que continua sempre ali. O camarada tem 30 anos de evangelho, 20 anos, 10 anos. Tem pessoas que têm 1 ano de evangelho, que passou para a adolescência, para a juventude, para a maturidade cristã. Tem pessoas que param, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, e todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quando você é criança, mas será que eu sou criança? Quando você faz parte deste processo. Me conectei com a igreja, me conectei com Deus, meu coração está aberto, aí eu preciso crescer na palavra, ter conhecimento. É o segundo processo, crescimento, para depois a gente servir. Então, está aqui, nós vamos crescendo, ouvindo a palavra. Sexta-feira aqui nós tivemos uma aula, fizemos os mapas, né, do Canaã, do Êxodo, e você começa, eu preciso ler isso. Onde é Refidim? Onde é Elim? Né? Mara. O que aconteceu em Cades Barneia? Ali os espias. Quanto tempo eles andaram lá pelo deserto? Aonde que eles estavam? É isso que nós aprendemos aqui, correto? Alguns aqui vão ler, vão se inteirar. Eu quero saber o que aconteceu em Mara. Eu não vou falar só para você ficar com a pulga atrás da orelha. Eu quero saber o que aconteceu lá em Mara. Eu dei até um roteiro de 18 paradas, com o mapa, e nós escrevemos o mapa à mão, e o tio ainda vai fazer bem bonito para colocar no grupo, essa semana, para você entender. Então essa pessoa está em processo de, repete comigo, crescimento. Continua, Hélio. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Cristo deve dirigir a igreja. Continua. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, aqui está falando do corpo. Quem que é o corpo? É só quem é líder, quem prega? Não. Quem chegou também. Você sabe que quando você passa aquela experiência que aconteceu com você para uma outra pessoa, você é edificado também? Sim, a igreja precisa uns dos outros. Olha, a função mais chata é a do pastor às vezes, porque tem que corrigir, tem que acertar, mas ele está falando aqui, edifica a si mesmo em amor. Então, não é porque está sendo contra, não é porque não quer, não é porque está podendo, é em amor, porque existe um processo lógico, bem combinativo, tem que crescer dentro de um fundamento. Vocês estão entendendo? É o que aconteceu com o Andrezinho. Eu estou usando esse nome aqui, tá? Ninguém vai saber quem é o Andrezinho. É o que aconteceu com o Andrezinho. Porque ele estava na igreja, ele se relacionava. De repente começou a criticar, se afastar, e não sei o quê. Mas eu não concordo, e não sei o que lá. Ele não passou por um processo que é necessário que aconteça. Não é uma escola comum, discipulado. Não são questões, e olha, você tem que fazer primeiro isso, depois isso. Não, é vida. É convivência, é ouvir, é praticar, é estar junto, é uma prosa boa, é uma leitura da palavra do Senhor. Então, se todos realizarem a sua função, a igreja começa a crescer. E aí você está dentro desse processo. Síndrome de Peter Pan? Não, você vai avançando, continua. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Nós já passamos dessa fase, nós já estamos aqui, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E o 18, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tem 3 coisas aqui que é interessante. Volta ao versículo anterior. Não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Você vai mudar o estilo de vida. A pessoa que começa a servir ao Senhor no Evangelho, passa a dizer não para si. O nosso ego vai para a cruz. Temos uma natureza pecaminosa? Sim.
Mas quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, o que prevalece é o Senhor. O centro das nossas vidas tem que ser Deus. Temos cada um uma aptidão pecaminosa aqui. O meu era o álcool. Se eu começar a frequentar, etc, tal, acontece uma coisa, fecha o coração. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Daqui a pouco eu estou pertinho daquela prática e logo caio. Vocês perceberam? Então, a inutilidade dos pensamentos começa nesse pique aí. A gente começa a mudar, repete comigo, estilo de vida. Porque Cristo já nos dá um novo estilo de vida. Qual que é o meu estilo de vida? Amém. Eu quero. Eu sempre falo de um panfleto antigo que quando eu era garoto eles distribuíam, que tinha assim uma cruz e um trono. E Jesus, quando Jesus estava na cruz e você sentado no trono, um desenho de um homenzinho, o ego, né, o eu, Jesus ele estava ali. E ali os pensamentos pessoais, o ego, estava valendo mais do que a palavra do Senhor. Mas quando Jesus está no trono da vida, o meu eu está lá, a gente fala, não, peraí, eu estou aqui para servir. Jesus ele não é só Salvador, ele é Senhor. O que eu devo fazer? Aí começa o processo de crescimento. Então, aqui são dois estilos de vida. O estilo de vida do ego, da empáfia, e o estilo de vida de Cristo. Continua. O que acontece com a pessoa que começa a agir assim? Começa a obscurecer o entendimento. E ele se separa da vida de Deus. O que é isso? Ele começa a não ouvir mais a voz de Deus. O que faz com que isso aconteça? Mágoa, sentimento contrário. Porque quem que você pensa que é, Tiago? Para querer me ensinar, para querer falar comigo, aí gerou uma mágoa, e o sentimento começa a ficar obscurecido. Nós começamos a fazer uma disputa em outro nível, não no campo de vida cristão, estilo de vida, mas no pessoal. E eu quero falar uma coisa para vocês, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, nós somos todos iguais, só existe um Deus, que é nosso. Jesus falou, Pai nosso. Ele não podia falar meu pai, que nem aquele que fala que é. Olha, já deletou que não é, sabe? Ele fala, meu pai. Não tem um que, o Henry, papai, já falou que não é. Porque Jesus ele fala, Pai nosso. O meu Deus é o Deus de vocês. Nós somos iguais. E a cartilha, quem dita é Ele. Ok? Então começa a obscurecer aquela pontinha de mágoa, aquele jeitinho de se sentir, sabe, humilhado. Mas isso não está nas pessoas. Às vezes acontece por acaso. Às vezes numa agitação, numa correria, você deixa de cumprimentar alguém, mas não é uma coisa pessoal. E se for, ambos estão com problema. Um está com problema e contaminou o outro, porque ele não sabe disso que eu estou falando. Olha lá, por causa da ignorância em que estão. E o coração endureceu. Como assim? Vamos lá. Pastor, como é que o coração endurece? Deus, Ele está falando conosco aqui. A Bíblia fala, eu estou lendo Êxodo, né? Por conta do que estamos estudando. E a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó. É uma colocação, mas acontece o seguinte. O coração da pessoa está predisposto a endurecer ou a amolecer. Deus é o calor, é o fogo. E o fogo, quando colocado no barro, o barro endurece. Mas se tiver um coração de cera, o fogo colocado, ele amolece, gente. Então está em você a predisposição de falar, Deus, eu quero. Eu tenho o dom, eu já descobri. Eu quero ser discípulo. Eu não quero ser como aqueles da sinagoga. Eu quero ser como os da escola de Tirano. Eu quero participar desse crescimento que o Paulo falou. Chegar, ter a conexão, começar a aprender. Quando eu estiver pronto para servir, eu quero servir. Eu não quero ter síndrome de Peter Pan. Continua. Esse 19 diz assim, tendo perdido toda a sensibilidade. Repete comigo, sensibilidade.
Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Se você fechar o seu coração, se você não viver o estilo de vida que Deus está te propondo, você vai perder a sensibilidade. Aí você vai viver desigrejado e vai colocar na internet, né? Aquela frase bem linda para me arrebentar, para arrebentar a igreja. Ou então aquela indireta top. É isso, porque as armas de hoje são assim. A gente não se entende. Essa semana nós aconselhamos uma pessoa, uma família, que não é desta igreja, e eu não queria entrar nos méritos, mas eu falei, vem cá, vamos junto, vamos dar as mãos. Imagina que você está sendo transportado por uma montanha bem alta, o Espírito Santo de Deus vai te colocar e te dar visão de águia. Você vai ver, e é dentro da situação que ela falou, todos estavam perdidos. Existia uma ação de uma terceira pessoa. Sabe esse coraçãozinho que você tem hoje, que está magoado, machucado por uma coisa que aconteceu? Todos foram vítimas, porque o diabo não quer que você tenha um crescimento saudável na igreja, que você seja servo. O seu coração vai endurecer quando você for corrigido ou acontecer uma situação em amor, porque somos iguais, é o Senhor Jesus que quer o melhor para nós. O coração se retrai, e aí você acaba criticando, manifestando a sua indisposição, você começa a se afastar. Eu conheço pessoas que falam, eu vou na igreja, só que eu quero uma igreja grande, que eu sento lá no fundo, não falo com ninguém, antes de acabar eu já... Porque não quer se envolver, está ferido. Se abrir a gaveta do coração, o porão escuro está cheio de situações para serem resolvidas. Mas nós temos que ter maturidade para entrar nesse quarto e falar, Deus, tá bom, vamos resolver? É assim que tá? Tem muito medo, tem muita sentimento de rejeição, ninguém me aceita, tem muito aqui problemas da minha infância, tem etc, etc. Você começa e Deus fala, calma, vamos resolver tudo. Só que você tem que começar a ter sensibilidade. Quando você está anestesiado, a pessoa coloca uma agulha e você não sente nada. E aí o pecado começa a não fazer diferença mais. Você vai se apostatar da fé, vai virar as costas para o evangelho. Fala, não, isso daí para mim é papagaiada. Aí você começa a agir como eu falei 2 versículos atrás. O ego, o coração endurecido, a ignorância. Você começa a colocar as suas razões sob as razões de Deus. E você passa a obscurecer a mensagem do evangelho. É isso que acontece. Você perdeu a sensibilidade, se apostatou, virou as costas. E você acha que o que você está fazendo está certo. Só que tem um versículo que diz que um abismo leva a outro. Por que eu falei do menino no começo? Porque eu comecei a rolar o Facebook, eu vi que a primeira ação lá embaixo, alguns meses atrás, foi ele reclamando de uma situação